O Herodes gostava das mensagens de João, mas ele pediu a cabeça de João. Tem até quem gosta da sua pregação, mas os gabinetes querem sua cabeça. Tem gente que até sabe que tu é um bom pastor, mas os gabinetes já pediram a tua cabeça. Tem gente que até gosta do teu louvor, mas quando tu louva não dá glória a Deus. Tem gente que até gosta da tua pregação, está sentindo o coração aí ardendo, mas também não dá glória a Deus. Mas a cabeça de João vale metade de um reino. Há uma festa no palácio herodiano, Herodes embriagado com cachaça, Herodias dançando e o profeta no deserto. Mas o som do arrependimento abalava as estruturas do palácio e do trono de Herodes. O Herodes embriagado disse para Herodias: pede o que tu quer, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João, vale metade de um reino. Arrancaram a cabeça de João e colocaram em uma bandeja. Silenciaram a voz de Deus. Quero ouvir Deus. Se tu fosse no templo, vou parafrasear, tem uma placa lá: há 400 anos Deus não fala mais aqui, sob nova direção, direção dos homens. Quero ouvir Deus, eu já sei, o culto agora é no Jordão. Se você descesse no Jordão, há uma placa lá: mataram o último dos profetas do Antigo Testamento. Deus também não fala mais aqui. Deus vai procurar um novo endereço. Deus vai procurar um novo endereço. Deus vai procurar um novo endereço. Permita-me te levar ao Antigo Testamento e depois nós vamos procurar esse endereço. Deus teve endereços na história. O endereço de Deus era o jardim no Éden. Deus falava com Adão. Após o pecado de Adão, Deus se relaciona com Enoque. Deus se relaciona com Noé. Deus se relaciona com Abraão. Mas é para Moisés que Deus vai pedir um endereço. Quando os hebreus eram escravos, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Quando Moisés subiu ao monte, Deus falou para Moisés: construa um novo endereço. Eu quero um tabernáculo. E o meu Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, o meu Espírito Santo que eu coloquei sobre ti, Moisés, que eu tirei de ti e coloquei sobre 70, é o mesmo Espírito que vai capacitar Bezalel e a Olibe para construir o meu endereço. E por quê? Deus quer ser adorado no deserto. Eu tenho que repetir: Deus quer ser adorado no teu deserto. Eles construíram o tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo. Mas eu tenho algo a lhe dizer: Deus estabelece um padrão no seu novo endereço. As músicas no novo endereço não é segundo o padrão do mundo, é segundo o padrão de Deus. A mensagem no novo endereço de Deus é segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão dos homens. Prove isso, pregador. Vou te provar. Poderia falar do holocausto, no altar do holocausto, na pia de bronze. Poderia falar sobre os pães na mesa da preposição ou do candeeiro. Vou falar do altar do incenso. Para oferecer incenso não era segundo o padrão dos homens. No novo endereço de Deus é segundo o padrão de Deus. Como que é esse incenso? Você pega onixa, pega gálbano, pega estoraque. São elementos que Deus constituiu e estabeleceu para oferecer um incenso. Se você trouxesse outro elemento, Deus não aceita. E Apocalipse 8 nos informa que o incenso é como a oração dos santos.
adoração e a oração é representada pelo incenso. Quando o incenso é acendido no novo endereço de Deus, representa a adoração e a oração. O que Deus está ensinando? Que adoração e oração não é segundo o padrão lá fora, é segundo o padrão daquele que estabeleceu como deve ser do lado de dentro. Diga bem forte, Onisha. Você buscava na profundeza das águas. Não me pergunte como eles faziam isso. Eles arrancavam a Onisha e abriam ela por dentro. Tinha uma esponja lá dentro. Eles raspavam essa esponja, colocavam no fogo. As cinzas dessa esponja tinha que ser colocada no material que Deus estabeleceu, um recipiente de ouro. Colocava lá dentro. Agora eles iam atrás de uma planta chamada gálbano. Gálbano tinha que ser machucada. Quando eles machucavam, saía um caule, um líquido dela. Eles raspavam com uma espátula, colocavam o líquido dentro do recipiente de ouro. E agora, pregador, eles iam atrás do estoraque. Se tu for lá agora, a planta, a folha do estoraque está gotejando. Se for 4 da manhã, está gotejando. Se for 3 da tarde amanhã, já está pegando. Se for à meia-noite, ela está gotejando. Eles cortavam a folha, triturava e colocava dentro do recipiente de ouro. Dentro do recipiente de ouro tem Onisha, tem gálbano e tem estoraque. E agora? Agora é fácil. É só acender o meu fogo e o incenso sobe. Deus disse: se acender fogo dos homens, eu posso te matar lá dentro. Por quê? Porque fogo dos homens até acende, mas logo apaga, é só fumaça. Qual é o fogo dos homens? Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, levanta a mão e dá glória. Se não der glória, não prego. Se não der glória, não canto. Se não der glória, não digo. Se não der glória, não revelo. Cutuca 2 ou 3, chacoalha. Isso é fogo dos homens, isso apaga. Deus disse: fogo dos homens não quero. Qual é o fogo de Deus? O fogo que eu acendi no altar do holocausto. Fogo dos homens apaga, mas o meu fogo queimará, arderá continuamente no altar, e não apagará, e não apagará, e não apagará. Sabe por quê? Porque foi Deus que acendeu, foi Deus que acendeu. Sabe por que tu aceso está aqui essa noite, essa chama no teu coração, esse grito de glória entalado, que já era para ter soltado? É porque esse fogo foi aceso em Atos 2, veio com Daniel Berg e Gunnar Wingren em um navio Clemente, Belém do Pará. Há 112 anos está aceso, e essa chama pentecostal não apagará, não apagará. O que Deus acende, o homem não pode apagar. Tudo bem, pregador, tu está pregando, falou como é o incenso. Para que o incenso? Te explico, até porque vocês estão animados. Se você pegar uma carne congelada e colocar sobre a mesa, daqui a pouco as moscas começam a entrar no teu ambiente, porque o cheiro do sangue faz com que as moscas de fora contaminem o ambiente do lado de dentro. Como o sumo sacerdote pega o sangue do animal e vai até a tampa do propiciatório para aspergir, o cheiro do sangue pode fazer com que moscas de fora contamine o endereço de Deus do lado de dentro. Então o que eu faço? Acende o incenso. Quando o incenso sobe, quando a adoração sobe, quando a oração sobe, quando a tua adoração sobe, quando o teu glória sobe, quando o teu aleluia sobe, Deus está dizendo: o que vem de fora não encontra espaço no ambiente do lado de dentro. O pecado de fora não encontra espaço no ambiente da adoração do lado de dentro. Deus vai inaugurar o seu novo endereço. Êxodo 40. Moisés e Arão saem da tenda. Deus vai descer no seu endereço. O texto diz que Deus, com a sua glória,
Deus com a sua glória. Ele desceu no tabernáculo. Arão e Moisés não conseguiram entrar. O peso da glória foi tanta que ninguém conseguiu ficar próximo do tabernáculo. Deus encheu a casa, Deus encheu o endereço, mas a glória desceu, mas ela foi embora, sumiu. E Moisés subiu para o monte. Quando Moisés desce, ele desce com um véu, e atrás do véu, a glória. Eu não sei como é que vocês chamam aqui no Rio Grande do Sul. Em Campinas tem 2 nomes, em São Paulo. Um é meio feio, não vou dizer, eu vou para o segundo. Não sei se aqui tem dedo duro. Tem? Toda igreja tem, não tem? Ok, lá também tem, todo lugar tem. Paulo dedurou Moisés. Se eu não lesse 2 Coríntios 3, eu iria pensar que todas as vezes que Moisés aparecia com o véu, é porque a glória estava lá atrás. Paulo dedurou e disse: coisa nenhuma. A glória até veio, ficou um pouco, mas foi embora. Mas Moisés continuou com o véu, porque ele não queria que o povo percebesse que a glória era transitória. Tem muita gente usando o véu. A gente olha, até pensa que tem, mas não tem. Só que tem quem pensa que ainda tem quando já perdeu. Mas tem umas irmãs aqui atrás que pensam que não tem, mas tem. Saul, soberbo, pensava que tinha, não tinha mais. Sansão até pensou que ainda tinha, quando foi precisar já não tinha mais a força. Virou palhaço no templo de Dagon. Mas conheço uma irmãzinha, igual essas irmãs aqui atrás, fica pensando que não tem, mas quando abriu a despensa, tinha um pouquinho de azeite, tinha um pouquinho de farinha. Tu pensa que não tem, mas se tem azeite, se tem farinha, tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Se tem azeite, tem presença. Tu pensa que não tem, é com esse pouco que tu tem, é com esse azeite na reserva, na botija, é com essa farinha que Deus vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Quando saímos da teocracia e entramos em um período de monarquia, o Davi, quando ele vai reinar, ele olha para o tabernáculo de madeira e ele pensa: eu quero dar a Deus um endereço melhor, de ouro, de glamour. Natan se levanta e diz: não serás tu, homem, será teu filho Gedidias, a saber, Salomão. Quando Davi está para morrer, ele deixa uma herança a Salomão. Salomão, quando reina, vai construir o endereço de Deus. A madeira era oliveira, revestida de ouro. Ouro no templo, no novo endereço de Deus, se via, reluzia. Mas eu não sei porque Deus falou: mas também eu quero madeira de acácia. Não, mas madeira de acácia é a pior madeira que tem. Ela é cheia de nós. Meu pai se aposentou na polícia militar, mas ele sempre foi marceneiro. E quando nós éramos crianças, comprava aquela madeira cheia de nós, lixava com cuidado e passava verniz. Quanto mais nós, o mundo adora, porque quanto mais nó, mais bonito é. Só passa um verniz, mas o nó continua mostrando. A madeira é a pior, mas Deus chamou para uma obra. Porque quem começou a boa obra, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Pegou a pior madeira e trouxe, cheia de nós. Mas não dá para passar verniz, irmão, para transparecer os seus nós. Deus escolhe a pior madeira, mas Ele diz: a madeira é pior, mas reveste ela de ouro, por dentro e por fora, por dentro e por fora,
por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. O endereço de Deus está pronto. Depois que o endereço estava pronto, e agora? A glória que desceu no tabernáculo vai descer no novo endereço. Irmãos, eu não sei se você conhece o Asaf, mas era o líder do coro levita. Quando você olhava para o lado dentro do templo, quem estava? Os filhos de Asaf. Imagine os músicos: Zacur, Batanias, Azarela e José, prontos para tocar. Do outro lado, os filhos de Gedutum e os filhos de Ramã. Meu irmão, imagine o culto. Só que antes deles tocarem, diz o texto, a glória encheu a casa. A glória encheu a casa. A glória encheu a casa. Segura o glória. Eu vou te explicar algo para você da glória depois. Eu fiquei perguntando, com tantos músicos bons, por que não precisou eles tocar para a glória descer? Com tantos pregadores bons, com tantos músicos bons, Deus está dizendo: eu não preciso ser condicionado por quem prega bem ou quem canta bem. A minha glória desce e não depende de homens. A minha glória desce e não depende de homens. A minha glória desce e não depende de homens. Se Ele quiser fazer, Ele faz, por bondade, por misericórdia e por graça. Diz o texto que quando a glória desceu, os sacerdotes 120 caíram ao chão. Não conseguiram ficar de pé pelo peso da glória. Mas quem resiste à glória? Paulo em Damasco, Cristo glorificado, caiu ao chão cego. João em Pátimos, diante da glória, caiu como morto. Sabe como eu sei se a presença e a glória esteve no culto? Quando o orgulho humano ficou aqui. Porque a glória, ela reflete a fragilidade humana. Diante da glória não há lugar para o orgulho humano. Diante da glória não há lugar para a prepotência. Diante da glória não há quem prega bem, não há quem canta bem. Diante da glória temos que nos curvar. Somos dependentes dele, limitados, frágeis e prontos para dizer: por ele e por ele e para ele são todas as coisas. Só que a glória desceu, mas ela foi embora. Eu imagino todo mundo indo embora para sua casa. Aqueles que disseram alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, voltaram para casa pensando: ah, aquela glória. Salomão ficou sozinho no templo. Guarde esse texto e não esqueça mais. 1 Reis capítulo 8 versos 27. Eu como pregador eu posso imaginar, todo mundo foi embora. Quem sabe Salomão sentou em um cantinho, ficou olhando. Imagine todo mundo aqui indo embora. Pastor Tiago sentado aí olhando e dizendo: porventura poderia Deus habitar na terra? Salomão disse: porventura, todavia, portanto, no entanto, conquanto poderia Deus habitar na terra? Eu não sei, mas parece que ele é irônico. O que Salomão queria era: por que o Senhor não vem e fica? Ah, mas eu tenho a resposta. Porventura, poderia um Deus que os oceanos cabem na palma de suas mãos? Poderia um Deus que conta 10 sextilhões de estrelas e coloca um nome em cada uma delas? Poderia esse Deus habitar na terra? Ele já tem a resposta. Claro que não. Os reis depois de Salomão perverteram-se. O reino com Roboão é dividido. E os reis do reino do norte, os monarcas, se perverteram, apostataram em idolatria. No reino do sul tivemos alguns reis piedosos, como Josafá, como o 13º rei de Judá, Ezequias, como até mesmo Josias.
mas tiveram homens perversos, como Manassés, como Amnon, estilo de Acabe no reino do norte. Os últimos reis do reino do sul foram reis perversos, como Zedequias, teve os olhos vazados pelos babilônicos. Os babilônicos, quando entraram em Jerusalém para o cativeiro, destruíram tudo, e o templo, e a glória também foi embora. 70 anos se passam. Quantos anos? Quantos anos? Agora os judeus vão voltar para Jerusalém. E para quê? Reconstruir o endereço que foi destruído. Deus quer ser adorado, Deus quer o teu endereço de pé. Nabucodonosor, com Nabuzaradã destruiu, 70 anos depois, Deus quer o templo novamente, Deus quer o endereço novamente. Mas o povo se juntou, foi reconstruir, mas toda obra sempre terá opositores. Ela foi embargada pelos samaritanos, e o povo esqueceu do endereço de Deus. O povo esqueceu de reconstruir o templo, mas Deus sempre levanta um profeta. Ageu se levanta, capítulo 1, versos 8. Ageu diz: ó povo, sobe ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, edifiquem o meu endereço, e o meu nome será glorificado. Tu pegou essa informação? Sobe ao monte, cortem madeira. Deus não quer templo de ouro, Deus agora queria de madeira. Construíram o templo de madeira. E eu lendo o livro de Esdras, capítulo 3, diz que os anciãos, aqueles que viram o primeiro templo, que tem aquele saudosismo, que tudo lá atrás era melhor, que o pastor lá atrás era melhor, que as mensagens eram melhor, que atrás sentia a presença. A culpa não é de quem prega, não, a culpa é de quem senta para ouvir também. Aí os anciãos ficavam olhando com os bigodes, aquelas barbas. Eles olhavam e diziam assim: Deus vai habitar nesse barraco de pau. Eles lembravam do templo de ouro. Talvez alguém estava pensando no meio dos judeus: o endereço de Deus agora é de madeira. Será que Deus não tem mais condições para construir um templo de ouro? Antes que tu pense isso, o próprio Ageu no capítulo 2, versos 8 diz: assim diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro. Minha prata, meu é o ouro. Minha prata, meu é o ouro. O que Deus está dizendo? Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Sabe por que eu quero de madeira? Porque o templo de ouro antigo, o povo só ia por causa do entretenimento do lado de fora. Agora eu quero ensinar que o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro, que é maior do que a primeira. Pega essa palavra. O primeiro templo era maior, o segundo é menor. O primeiro era de ouro, o segundo é de madeira. Mas a glória maior não vai para o primeiro, vai para o segundo. A glória maior vai para o menor. A glória do maior, só quem é menor está com a mão levantada, está dando glória, porque sabe que Ele habitou em você. As irmãs desse lado aqui que podia congregar comigo lá em São Paulo, viu? Jesus, hein? Glória a Deus. É porque o fogo que Deus acendeu ninguém apaga. Esqueceram do endereço de Deus novamente. A partir de Malaquias, Deus não fala mais lá do templo dos homens. Então Deus agora vai falar de um novo endereço no Jordão. Mas arrancaram a cabeça de João. Se fosse no templo, Deus não está mais aqui. Se fosse no Jordão, estava. Mas depois que mataram João, Deus não está mais aqui. Aonde Ele está? Procurando um novo endereço. E Ele está caminhando com 12 discípulos, mais ou menos 15 para meio-dia. Depois vão me xingar nas redes sociais, nos comentários, mas não tem problema. Mais ou menos 15 para o meio-dia. Está andando com 12. Aí Ele falou para os 12: eu estou com fome, tem como vocês ir comprar comida? Ali agora, chefe. O João não é bobo, né? O João ficou do lado de Jesus, os 11 foram, ele entrou em Samaria.
Aí Jesus sentou no poço lá de Jacó e falou: estou cansado. Como o homem ele cansa, mas como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele disse: vão comprar comida que eu estou com fome. Mas como Deus, se encontrar um menino fora da lista com 5 pães e 2 peixes, tu vai ver o que ele faz. Aí veio uma mulher, é o mesmo endereço todo dia, com um cântaro, 5 para meio-dia, pode xingar. Ela foi pegar água, Jesus levantou e disse: mulher, dá-me água para beber, eu estou com sede. Oxi, como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher de Samaria? Ele disse: mulher, a água que tu bebe aqui nesse poço, tu volta a ter sede. Mas se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, tu me pediria, eu te daria água da vida eterna. Pastor Tiago, ela olhou nele de cima e embaixo, ela deve ter pensado: ah, porventura tu é maior que Jacó, que deu esse poço para nós beber? O que ela pensou é: Davi tinha uma funda, derrotou o gigante Golias. O Sansão tinha uma queixada de jumentas, matou 1000 homens. O Moisés tinha uma vara, bateu no Mar Vermelho, ele abriu. Arão também tinha uma vara, Deus fez florescer. Os sacerdotes com Josué tinham buzinas, quando tocou, as muralhas foram derrubadas. Tu não tem nem um balde, como tu tem água da vida eterna? Ele falou: mulher, é verdade, eu não tenho vara de Arão, vara de Moisés, não tenho cajado, não tenho funda, não tenho buzina, não tenho pedrinha do Sinai, não tenho rosa ungida, não tenho lencinho ungido, não tenho água santa, mas eu tenho algo que busca o pecador, a prostituta, o traficante, que busca o alcoólatra no mais profundo de um poço. Eu tenho a graça, eu tenho a misericórdia, eu tenho o meu sangue que purifica o homem de todo o pecado. Eu sei porque tua mão está levantada, porque teus olhos estão encharcados de lágrimas, porque tu sabe que esse poço era fundo demais. Ah, o meu poço também era fundo demais. Ah, mas ele foi lá, dentro de um sistema penitenciário, dentro de uma facção criminosa, me pegou lá dentro, me colocou de pé. É a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Oh, aleluia. Sinta a presença, a graça de Deus. Quem é mais perdoado ama mais. Só quem teve um poço fundo sabe do que eu estou falando. É por isso que tu dá glória, é por isso que tu está cheio, porque o perdão de Deus, a graça de Deus te alcançou, te trouxe, te vestiu, te deu um banho. Agora tu está com a mão levantada, adorando a Ele. Então vamos combinar o seguinte: me dá um pouquinho dessa água. Aí Jesus agora: então chama lá teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Sim, é verdade, tu teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidão de casamento, 5 alianças, e agora você está com um aí ficando que nem marido é. O que Jesus está falando é o seguinte: você quer receber da minha água? Tem que tirar o ficante daí de dentro. Porque para minha água entrar aí dentro, tem que ter lugar só para mim. Não entendeu? Eu explico melhor. Com Jesus não tem ficada. Não dá para ficar com Jesus no culto hoje, adorar Ele, e amanhã estar abraçado com o mundo. Isso é fornicação espiritual. Comigo é casamento, mulher. Comigo é casamento, homem.
é na alegria, é na dor, é na tristeza. Eu estou com Ele até o fim. Não é um relacionamento superficial, é profundo, é do fundo do poço. Só quem casou com Jesus essa noite, pelo amor de Deus, enche essa casa de glória. Tenho 5 minutos. Você me aguenta mais 5?